Então, boa tarde. Estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e do espiritismo. Hoje estamos na nossa 24ª aula. E hoje nós vamos comentar um pouquinho, mas nós vamos fazer assim uma explanação de algumas técnicas usadas para alguns tipos de doenças ou cidade de passos, né? Então, nós vamos colocar uma experiência meio sucintamente para vocês lembrarem, um dia que for saber que casos de sucesso, tem inúmeros casos que a gente atende, e depois vamos botar a prática, né? Deixa eu pagar aqui, não fica colocando aqui. Então, vamos lá. Inflamações, infecções, laríngeo e feridas, baixa imunidade, hipertensão arterial, problemas cardíacos, dor de cabeça, enxaqueca, doenças oculares. A gente gosta sempre de lembrar, né, que lembrando aí, até nós mostramos naquele estudo nosso da semana passada, quem estava aqui presente aqui, que nós atendemos aqui uma grande quantidade de pessoas com problemas emocionais. Mas essas doenças, a maioria tudo tem ligação com as questões emocionais, né? Quer dizer, a pessoa tem algumas coisas que acontecem que reflexo da harmonia nos sistemas emocionais. Então, inflamações. As externas são lesões avermelhadas, mais quentes que a pele normal, e com aumento de volume. Exemplo, porções, contusões, inflamações de pele ou subcutâneos, ou tendões, erisipelas, grosseirões, etc. Que aparecem na pele aí. As internas causam inchaço, causa sensação de inchaço, secreções, dor. Exemplo, sinusite. Devem ser tratados com ativantes, né? Concentrados ativantes. Então, as infecções, sejam externas, pele, mucosa da boca, da narina, olhos, ou internas, em órgãos, costumam provocar febre. Devem ser tratadas com concentrados ativantes. Então, quando ele fala ativante, eu estou falando próximo. Então, entender que para o magnetismo, tanto faz seja só inflamação ou infecção, o tratamento é a mesma coisa. Na medicina tradicional, a infecção é quando você já tem bactéria. Mas a gente vê que, na verdade, isso aí para o magnetismo não faz diferença. Então, quando eu falo ativante, porque é mais próximo da mão, né? Realmente é mais longe. E faz sentido, né? Você está trabalhando mais perto. Quando restringem a local pequeno, pode se aplicar em posição das mãos. Pode fazer também aquelas posições. Você chega lá e deixa a mão ali tranquilo, né? Quando o local é extenso, pode se aplicar a florações ou em posição por impacto. Então, aí você pode fazer aquelas florações ou por impacto. Eu recentemente estava tratando uma pessoa que estava com problema de... Puxa ao contrário, essa não, impacto. O impacto você vai aqui e para. Esse é aquele que empurra. Para. Eu empuxo ao contrário. É o contrário, tá certo. É só não esquecer de parar, né? Isso eu tenho que parar, senão você... Então, é interessante que eu estava tratando também uma pessoa que estava com uma infecção no joelho, esse tempo atrás aí, até recebeu alta agora semana. Eu utilizei muito o impacto. Eu fazia as imposições de fazer impacto. E eu estava bem positivo, porque a pessoa tem sensibilidade, ela sentia como se a agulha estivesse mexendo. E na outra perna, como já estava melhorando, que ele tinha as duas pernas que ele tinha problema, aí eu fazia tipo arrastamento, tipo uma formação, mas mais arrastamento, assim. Aí ele sentia como se tivesse. É bem interessante. A explicação da diferença do impacto, porque é muito mais concentrado. É mais intenso. É muito concentrado. Mais concentrado do que a simples imposição. É como se eu sei que você disse que é isso. Acredito. A minha pergunta é: por que é que ele é mais eficiente? Por que é que funciona só essa velocidade na mão? Não é nada, né? Não é só, não é assim não, fazer assim com a mão. Não, assim, não. Você tem com a mão aberta e com a mão fechada. Mas a velocidade O pensamento tem se porque fugir. se for assim, então para que você faz expressivo, que também é movimento?
Tudo no universo é um movimento. Sim. Vamos colocar dentro do alongamento do ar, vamos dizer, do fluido. Olha, você está aqui, você vai pegar isso aqui e vai... Isso do caminho. Né? Agora, essa questão de ser mais eficiente ou menos eficiente é muito relativo. Isso vai muito do feeling, da coisa que a pessoa está usando ali. Naquele momento eu achei que era mais conveniente. Não, e assim, por exemplo, ele está dizendo por quê? Mas você vê que até, a gente sempre fala, tá? Esse fato da gente usar as mãos tem muito a ver com essa questão atávica, né? O atavismo que nós temos. Através das mãos, nós colocamos ali o nosso impulso da vontade. É muito mais fácil você fazer do que você ficar parado e imaginando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, se você faz com a mão, você tem, então, vou jogar um bloco de energia ali, impactante ali. Então, se você só fica com a mão ali, não tem é mais difícil você externar essa tua vontade. Agora, se você faz isso, você está jogando aquela energia mesmo com vontade. Vamos fazer uma analogia. Você pega e segura um punhado de pedra ou um punhado de areia na mão, você só abre e ela vai escorrer. Agora, se você pegar e jogar, ela vai ter uma eficiência maior. Sim. Né? Então, tudo para nós é mexer com a mão, né? Então, a nossa mente já funciona assim, dessa forma. Se você faz um movimento, você dá aquele... eu acho que é isso mesmo, uma coisa do atavismo, né? Porque a pessoa que está recebendo, ela está olhando isso. Já está indo para um componente dela lá interno. Mas é nosso mesmo. Não, mas eu estou falando, a pessoa pessoa que está vai recebendo... Normalmente, cada pessoa está quando fechado. Às vezes ela está quando fechado. Mas nós, como organizadores também, não adianta a gente dizer que a gente é... Que até os espíritos, você pode ler lá no livro do André Luiz, eles descrevendo que eles fazem assim com a mão, que eles são espíritos já desencarnados, mas não são espíritos superiores, eles são um pouquinho, talvez, mais do que nós. Ainda assim, eles sentem a necessidade de usar a mão. Mas no magnetismo, tudo bem, a pessoa, o receptor, pode estar com os olhos fechados, mas eu estou falando em termos de civilização, a pessoa que recebe alguma coisa nesse impacto com a mão, ela acredita mais, porque é isso que é a coisa do Sim, de repente você pensa, vou te dar um passe, senta aqui, aí ele dá uma espiadinha, pô, ele está separado ali só do lado do decreto, ficou esquisito, não está fazendo nada. Eu acho que se o receptor está aberto e ele acredita, eu acho que ali é o fluxo. Bom, e para nós, né, também, essa... Então, esse aqui ele falou do impacto, aí pode usar o impacto no intestino, no pulmão, que até quando eu falei do joelho, eu sabia que não era externo, não era uma... Então, eu sabia que eu queria chegar lá naquela parte lá, que pode ser uma coisa que a pessoa tem no estômago, no pulmão, e tal. Quando tem local bem restrito, pontual, exemplo, otite, pode se aplicar em introjeção, aqui o pessoal não já, né? Aqui no ouvido, né? Por exemplo, a infecção no ouvido, então faz a introjeção, né? Pode também usar sopro quente, aí aquilo que estava falando já, que se a pessoa for usar o sopro quente, tem que tomar muito cuidado, a pessoa falar para a pessoa, colocar sempre o gás, uma coisa assim, protegendo, tudo, é uma coisa que tem que ser muito cuidadoso. Então, se for uma ferida aberta, muito mais ainda, né? Muito mais cuidado. Você vai batejar ali em cima. Né? Por isso a gente evita fazer isso. A não ser que seja uma pessoa que já tenha uma certa noção, uma pessoa da casa espírita e tal, né? Ou então um familiar, você pode fazer. Porque às vezes você também, é bom que, a gente já comentou isso, é bom que a gente treine isso, para a gente saber, porque às vezes você tem um potencial magnético mais intenso no sopro do que na imposição. Isso você só vai descobrir porque for certificado. O magnetismo tem essas questões assim, que estão falando, que quando ele falou assim, mais eficiente, tem que se analisar muito a diversidade de cada um, quem está dando passe, né, da potencialidade dele e também da pessoa que está recebendo, então cada um tem que ter aquele momento, aquela hora ali, para ele aplicar essa outra técnica, vocês saberem essa técnica. Né, a senhora falou. Depende, a pessoa tem um potencial muito grande para curar usando o sopro quente, que pega da laringe, tem outros que tem menos. Então, cada um vai ter que saber. Tem uns que gostam mais de impacto, tem uns que gostam mais de concentrar só. Né? Então, Nessa questão do sopro, é porque às vezes você usina mais com esse, né? Você tem uma capacidade de usinar pelo laringe, então você vai poder fazer um sopro muito mais potente, às vezes, do que você só colocar a mão. Esse aqui é um exemplo aí do laríngeo, são centros
importantíssimo nesse tema, nós falamos muito do laríngeo, é um desses centros também, assim como o esplênico, assim, todos os outros são importantes, mas tem uns que têm uma certa, vamos dizer assim, linha que se utiliza mais e deve ter que ter mais atenção com isso. Então, através da prática do tato magnético, foi percebido que o centro vital laríngeo se encontra desarmonizado. Quando há feridas, tanto internas, fístulas como externas, furúnculos, e feridas em geral, em especial na região do abdômen e períneo. Não foi encontrada essa referência em nenhuma obra clássica do magnetismo até agora. Quer dizer, foi percebido, utilizando o tato magnético, que as pessoas que tinham essas que ele coloca ali, furúnculos, fístulas, aí, elas desarmonizavam o laríngeo. Então, não existe assim, é difícil saber, por isso que é sempre um desafio para os novos magnetizadores e para nós, magnetizadores, sempre quando houve isso aí, e isso ocorre, você fazer um tato magnético, começar a perceber também, para comprovar se exatamente isso se estende para todos, né? Porque se percebe isso. Então, vamos continuar sabendo, mas já a experiência dos magnetizadores já perceberam isso, que desarmoniza o laríngeo, né? O contrário, é o laríngeo desarmonizado que acaba provocando essa... Então, mas existe a desarmonia no laríngeo que tem toda a ligação com essas feridas. Aí, ó, o laríngeo precisa ser ajustado para evitar comprometimentos mais profundos, irreparáveis, até mesmo letais. Então, quando você está colocando isso aqui, alguns exemplos que a pessoa faz o tato magnético, não encontra nada, não sabe onde agir, você vai agindo só lá no local, na ferida, na fístula, e aí, peraí. Por isso que o magnetizador, gente, ele tem que ser muito holístico, ele tem que pensar como um todo, ele não pode ficar focado só. É que nem a Sônia falou, o médico pensa na doença ali só. Está ali, a coisa ali que está ali. O magnetizador tem que pensar como um todo. Aquilo que eu já disse antes, até na questão da harmonia da pessoa, geral da pessoa, e, no caso, buscar um outro centro de força que pode estar harmonizado, que pode estar correndo aquilo ali. E daí você harmoniza, você trata lá e trata o laríngeo, aí sim você está realmente fazendo o tratamento completo. Ó, quando o laríngeo está bem harmonizado, ele se transforma num potente restaurador e cicatrizante. No caso do magnetizador, se forem fluidos doados pelo esplênico, esse processo se acelera mais ainda. Imaginando assim, que o magnetizador esteja com o seu laríngeo bem harmonizado, né? E se ele é um magnetizador que usina pelo esplênico, e tendo o laríngeo bem harmonizado, ele vai poder curar muito mais esse tipo de doenças que precisam de cicatrização, né? Essa parte de cicatrização tem a ver com... Eu não entendi. Você está falando do magnetizador ou do paciente? O paciente está com a fístula. Primeiro é o paciente. Tudo até o final. Só a última frase que tem a ver com o magnetizador. Quando o laríngeo está bem harmonizado, o laríngeo de quem? Do paciente. Ele se transforma num potente restaurador e cicatrizador. Sim, você harmoniza, então, ele está... Então, eu tenho que harmonizar o laríngeo do paciente. Isso. No caso... Até aí, agora, ponto, acabou. Agora, outra frase, eu só não pulei dele, quando eu não cabia no slide. No caso do magnetizador, se for fluidificado pelo esplênico... Então, daí é por isso que eu estou explicando. Então, peraí, no caso do magnetizador, se vamos for... supor, aí o magnetizador... Deixa eu explicar. Até ali é só o paciente, certo? Deu para entender? Deu. Fala. Então, aí, até ali deu para entender. Só a última frase ali que fala, se o magnetizador, né, vai tratar esse caso, e ele também estiver com o seu laríngeo bem harmonizado, e ele for um doador do esplênico, pelo esplênico, vai ajudar mais ainda. O paciente, então, digamos, eu sou o magnetizador, tá? Eu vou harmonizar você, mas o meu laríngeo não está bem harmonizado, tem mais dificuldade. Ou então, estou harmonizado e tal. E, além disso, eu consigo doar pelo esplênico, eu vou ajudar mais. Então, são duas coisas que, além de você fazer tudo no paciente, como diz ali, está com ferida, você vai para o tato magnético, realmente o laríngeo está desarmonizado, se harmoniza, tal. Agora, se você também, como magnetizador, está com problema no laríngeo, já não vai ser tão eficiente. Entendi. Né? Sim.
Então, para ajudar, o ideal seria que, além do magnetizador estar com o nariz harmonizado, ainda passe pelos peitos. Né? É o que se espera, né? O top de linha, né? Mas, claro que a harmonização do nariz, o magnetizador vai ter que estar harmonizado em todos os centros de força, como é que ele vai ficar atuando sem, né? Vai só estar comentando ali, né? Então, é importante isso, porque de repente ele está tratando, puxa, estou fazendo, harmonizando o nariz, por que eu não estou conseguindo? Aí é uma coisa que ele tem que pensar, será que não sou eu que estou desarmonizado? Sim. Né? Então, por isso que E daí nessa hora, se for, qual que é a sequência daí? Não, se o mobilizador se desarmonizado, porque nós só damos tempo. Se você faz, você conhece tratamento, isso nós temos já uma prática mostra dentro do magnetismo. Se você vai tratando um paciente, você faz todas as técnicas corretas, está colocando ele não está tendo melhoria, o que nós fazemos sempre é passando esse paciente para outro magnetizador. Isso é uma prática, já nós temos já há muito tempo já. Então, aí tem que ter essa humildade de dizer, já aconteceu comigo, como aconteceu nos outros, olha, eu vou, a semana que vem eu vou te passar para você atender fulano lá, porque eu não estou conseguindo ter resultado. Estou aplicando, estou percebendo isso, não estou conseguindo. O outro magnetizador vai atender. Porque pode ter muitas questões que envolvem isso. Não é só essa questão do laringe, como também nós já falamos antes, já, da questão da afinidade política, que às vezes não se combinam e tal, não tem resultado. Então, nós já temos isso como regra. Assim, um princípio nosso, assim, eu estou tratando já há um mês, 2 meses, e eu não estou tendo resultado, estou aplicando tudo. Passa para outro magnetizador. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior que o outro. Naquele caso, naquele paciente, você consegue resultado. Porque às vezes a pessoa acha que ele está fazendo isso, que o outro magnetizador é melhor que você. Não é essa a linha. Sim. Aí também, se você achar, tudo bem. Não, mas... Primeiro tem humildade de conhecer. Não é isso. Mas não é isso. É que você tem que colocar isso aqui, quando fala isso, a gente tem que o outro. Não, alguns magnetizadores, que ele fala um exemplo ali, tem capacidade de usinar pelo pleno, que ele tem mais facilidade nesses casos. E o resultado, às vezes, chega lá, bate rapidinho, melhor. E talvez o magnetizador que não esteja conseguindo, não esteja detectando exatamente o problema, pode estar acontecendo, né? Sim, por isso que a gente muda de magnetizador. Aí os dois vão conversar. E também, ele também tem que se fazer uma autoanálise para ver até que ponto ele está. Não, mas às vezes ele pode estar bem também. Não precisa estar Sim, mas para ele saber, ele tem que fazer uma autoanálise. Não, mas porque se você está com o paciente, atende todo mundo. Atendo um paciente igualzinho aqui, ele curei, ele melhorou certinho. E naquele outro não vai. A pessoa pode estar bem. Senão a pessoa vai achar que por que fez isso aí, ele não está bem. Pode acontecer que ele está demonizado. Se está demonizado, ele não está atendendo os outros pacientes também legal. Às vezes está atendendo 5, 6 pacientes, todos dando aula e tal, e tem um que não vai. Entendeu? Se ele está demonizado, ele também vai repetir os outros pacientes que ele está atendendo. Entendeu? Aí para ficar claro isso, não dá para a gente pensar quando está fazendo isso, que é uma questão que ele está. Não, é questão de política, tem umas coisas no magnetismo que tem muito isso. De afinidade política, é uma das coisas que pode acontecer. É que nem quando você vai pro cabeleireiro, né? Você vai no cabelo, corta o cabelo com uma pessoa, o cabelo gosta. Às vezes você vai no outro salão, o cabelo parece que não tem a mesma coisa, não tem isso? Tem uma questão ali também, né? Para mim, tem. Bom, vamos lá. Então, alguns exemplos de casos aí. Pequenas patas avermelhadas em períneo, tipo irritação por calor ou alergia, que se transforma em feridas inflamadas. Tratadas com dispersivos seguidos de concentrado ativante no local, não houve melhora. Entenderam? Tipo de uma assadura, né? Que tinha até uma criança, né? Uma assadura toda ferida, isso é muito comum em criança, né? Principalmente como da fralda. Aí foi lá, concentrava ali, tal, não melhorou. Concentrou. Melhorou. Contato agradecedor da harmonia no intenso na laringe. Realizado expressivo nesse vital, uma melhora progressiva e rápida. Eu vou dar um exemplo aqui agora, eu falo aqui a Sonia vai saber, eu estou atendendo uma moça agora, recente, comecei a tratar, ela tem como é que chama? Rocerão, que ela tomava no corpo. E eu, por que pareça, nem entendi isso aqui. A primeira coisa que eu pensei foi no laringe. Comecei a colocar nela, porque se esse rocerão que já foi, os médicos não acham em lugar nenhum. E aí sai no corpo assim. Por isso, e veja só, por isso... Aí a primeira coisa que eu recomendo foi o laringe. Deixa eu só comentar, Pedro, que nós sabemos disso. Por isso que, às vezes, médium, quando não está desequilibrado, tem problema de pele, tem prurido. Lembra? Nós pegamos já vários casos assim. Coceira no corpo, ou grosseirão no corpo. Porque, às vezes, ele... O que vocês estão de grosseirão? É aquela irritação, que a pele fica mais baixa, vai ter umas bolinhas, assim.
Você não é curitibano? Aí fica a áspera cheia de bolinhas de costa. Você não pode ver. Nunca deitou no gramado? Ortiga, nunca pegou Ortiga, passou Ortiga no corpo. Não. Ortiga. Já viu alguém com sarampo? Aquele é um cancerão típico, né? Aquele todo vermelhão, assim, fica áspera a pele, assim, né? Não é só um vermelho liso, assim. Né? Porque aquela perna que apareceu ali era um vermelho liso, mas não é um grosseirão exatamente, né? O grosseirão geralmente é uma coisa que fica mais áspera, assim. Tipo casca de laranja. Assim. Então, mas eu digo assim, é importante a gente estar apenado para essas coisas, assim, sabendo a linha, que você já sabe, poxa, eu tenho que ver o nariz, mesmo que a pessoa talvez não tenha ainda o tato mais desenvolvido, mas falou, acho que vou dar um dispersivo lá no nariz, vou fazer uma coisa. Mas então, é a questão do médium, né? Porque o médium, às vezes, tem psicofonia e não está dando a comunicação direito, está travado, aí começa, ou não está trabalhando, e aí começa a ter esses outros problemas, assim. Isso é bastante comum até. E eu já vi um resultado bem significativo. Eu fiz o primeiro passo a primeira vez, a segunda já fiz o segundo passo, já teve melhoria dessa questão. Primeiro que você faz toda a parte emocional. Agora os dois aqui. E lembrando sempre, né, que a Pereira já usou, mas vamos usar de novo, sempre fazer o H primeiro, né? Isso nós já falamos. Primeiro faz o H, para depois ir para o tratamento específico do caso. Fístula no reto, consegue. Isso aqui é um exemplo de caso, né? Para a região perineal com intensa dor há mais de 2 anos. 3 cirurgias sem sucesso, o diagnóstico médico era doença autoimune. Tratado laríngeo, houve melhora progressiva. Olha só, aqui nós estamos destacando para vocês, mostrando para vocês a importância que vocês têm que ter para esse centro de curso. Como você tem que ter com todos, mas aqui sabe o que é uma fístula? Tipo uma espinha, assim? Não, fístula é um canal que vai ligar geralmente uma parte interna, por exemplo, ali no caso, era do reto, que é a parte final do intestino, e saía para fora, na região perianal, né? Próximo ao ânus, assim, saía, se formou um canalzinho. Geralmente é uma infecção, né? Dá uma infecção, e aí faz... Tipo uma hemorroida? Não. Olha a veia. Sei. É veia, não, aí não é veia, é isso aí é uma... Hemorroida é uma Sei. varize. Mas é por isso que eu perguntei isso. Não. Fístula, no caso é assim, mas pode ser em qualquer lugar. É um canalzinho que vai ligar o órgão ao local externo. Geralmente, por uma infecção, se formou aquilo, porque a infecção tem o quê? Necessidade de sair para fora, expurgar para fora. Então, formou aquele canal. Só que daí não expurga totalmente e não fecha. E vai ficando expurgando, nunca fecha. Se chama fístula isso, né? Uma coisa que... Porque a diferença tem um abscesso, ele fura para fora, né? Vaza o pus e cicatriz e acabou. Isso não é uma fístula. Fístula é quando aquilo não se fecha, e continua purgando, e nunca fecha. Então, ele fez cirurgia, fechou, limpou, lavou, esterilizou, tal, fechou. E daí a pouco abria de novo, continuava vazando. E ela não... E era problema do... Terceiro, várias feridas em ambas as axilas. Após o uso de diversas pomadas, antibióticos, as feridas cicatrizavam, deixando manchas. Uma semana depois, feridas semelhantes surgiram no períneo de forma mais agressiva. As mesmas pomadas e antibióticos não resolveram, e as feridas se alastraram e se aprofundaram com dor intensa ao leve contato da rua. Então, imagina, no períneo, a pessoa não conseguia nem andar, né? Porque roçava assim, ficava assim, nossa. Esse aqui foi lá na distância ainda, realizado uma distância com expressivos locais gerais em camadas e transversais longitudinais no nariz, diariamente a recuperação foi progressiva, inclusive as manchas das axilas. Isso aí é o caso do Jacó, e era uma parente dele na época da pandemia, né? Então, ele não pôde ir, era em outra cidade, e aí ele fez a distância e resolveu. Então, aqui é bem importante essa questão da baixa imunidade. E só uma pergunta. E o que gera o desequilíbrio do laringe? Isso é energético. Aí é o espírito, né? Sim, porque o que comanda tudo é o espírito. O então, indivíduo.
Sim, isso nós já vimos bem no início lá, as questões que desarmonizam aqui. Às vezes é uma questão emocional, a pessoa está travada, né? Ela, em vez de falar, ela engole sapo, né? Como se diz, né? Bem no começo, nós Não, colocamos quando a lá. pessoa engole sapo é quando a pessoa fica remoendo, né? Porque tem pessoa que engole, mas esquece. Não, Não, aí não engoliu. não, aí não é engolir sapo. Engolir sapo significa assim, uma Você coisa... não reagir a uma coisa que você não gostou. Você Porque, porque não, você Mas trabalhou não- bem a coisa boa. Lá no começo do nosso estudo, nos primeiros que nós temos centro de força, nós colocamos o laringe, tem todos eles certinho lá, o que é o... Porque quando a pessoa se cala, mas ela tem uma revolta interior, só que ela não verbaliza, ela não trabalha com isso, e aquilo fica... Ou se ela também fala muito mal do lado também. Utilizem na vida. Então, aí nós vamos falar um pouquinho da baixa imunidade. Esse tema eu acho bem interessante, inclusive pelas questões aí da Covid e tudo, né? Tem alguns casos aí que para mim, tem um reflexo muito direto daquelas pessoas que se agravaram, foram em estados mais graves, porque, claro, está tudo ligado à imunidade. E por que umas pessoas reagiram muito mais rápido e outras, né? Tudo está ligado, resfriado, tem pessoas que têm capacidade de fazer resfriado, outras não, né? Então, tem tudo a ver com essa questão da imunidade. De acordo, isso aqui, a Eonara é dos Estados Unidos, né? Nós que acompanhamos os EMS, os encontros de harmonizadores, ela está quase todos eles elas estão presentes aqui no Brasil. De acordo com a pesquisadora realizada de acordo com pesquisas realizadas pela organizadora Ionara Rocha, de Miami, Flórida, o centro laríngeo é o maior responsável pelo sistema imunológico. Olha só, nós estamos falando aí agora. Na baixa imunidade, aplicar muitos transversais, longitudinais e dispersivos laríngeo. De novo, né, gente? Olha, a gente reflete quando a gente fala assim da importância desses centros vitais. Você tem que trabalhar bastante esse centro vital, não pode ir menosprezar. Transversais longitudinais e transversais. Ionara enfatiza que, assim como o paciente em tratamento de depressão pelo magnetismo recebe alta, quando o seu esprêmio consegue suportar concentrado no TDM3, também nós não podemos ter receio de, após a laringe ser harmonizada, no final de diversas sessões expressivas, iniciar com a aplicação de concentrados, aflorações ou imposições por impacto nesse centro vital para completar o tratamento da baixa imunidade. O que ela está dizendo? Nós falamos do TDM, que é do tratamento da depressão pelo magnetismo. Então, nós pensamos lá pelo TDM1, que a pessoa trabalha só nos expressivos lá, nos transversais, no esplênico e os longitudinais na frente. E aí você vai trabalhando. Quando você melhora, que você percebeu que já está no TDM3, que está melhor, você conseguiu concentrado e a pessoa reagiu bem porque está alta, né? Aí ela dá aquele exemplo também do laríngeo. Quando você vai trabalhando com os transversais, os longitudinais, o laríngeo, aí chega no ponto que você fala, bom, agora eu posso concentrar para ver se concentrou. E a pessoa ficou bem, né? Não congestionou. Inclusive, ela fala por impacto. Eu gosto até da música, aí você pode pegar assim com as duas mãos, também coloca aí, até por impacto aqui, pessoal, no lugar pouco. E é um centro que a gente tem que ter muita importância, dar muita atenção para isso, né? Hipertensão arterial é outra questão que nós vamos ver um pouquinho. Como que você trata a hipertensão? Olha lá, o H e o TDM3 com transversais no básico, dorsal. Aí no TDM3, que é aquele que nós falamos lá do tratamento do magnetismo, da depressão, você vai dar a ênfase ali no básico, no dorsal, que seria o MEG-BAY. Então, depressão e hipertensão, por assim, você já notei também para as pessoas, tem resultado bem positivo quando você trabalha no MEG-BAY, que é aquele, né, pessoal, na tarde de umas cotas ali. Isso tem muito importância. Vocês lembram, o TDM1 trabalha transversal sobre o esplênico. TDM2 é o esplênico e mais um. E o TDM3 é o esplênico e mais quantos precisar. Né? E aí nós falamos da questão de pelas costas, né? Que eu fazendo nas costas. Não é que eu estou uma coisa. Tentar trabalhar só à frente. Nós vamos nas costas, não trabalhamos nas costas. Entenderam? Então, quando a pessoa falar que está com problema de hipertensão, você vai trabalhar com H normal e vai fazer o TDM3 com
no Meng-Mei, com ênfase nesse Meng-Mei. Meng-Mei e o Para. variedade de figurinha. Problemas cardíacos, H, e transversais cardíacos e velocidades gerais. Evitar concentrado em endocardíaco, mesmo se mirar órgãos próximos, como timo ou nódulos mediados. Isso aí é para dizer que você tem que evitar ao máximo fazer um concentrado, mesmo assim, digamos, não estou mirando o coração, eu estou mirando, né, me direcionando para o timo, para algum órgão próximo ao coração, mas, mesmo assim, é complicado porque, como esse centro vital está ligado ao coração, né, imagine se sobrecarrega muito ali, a pessoa pode ter até uma parada cardíaca, né, seria um baque ali, né, congestiona, então, esse centro vital do coração, né, o cardíaco, a gente fazia só dispersivo, né? Eu mesmo tenho isso comigo, então, os outros centros você faz, até ela está pegando o coração, está muito cuidado, porque às vezes você não sabe, a pessoa pode ter hoje aquele problema de válvula, pode ter uma coisa que tem ali. E nem saber. E aí você não sabe, você não cuida ali, de repente você vai lá, você desanalisa. E hoje tem aquelas válvulas com bateria, coisa qualquer, você nem sabe onde está aí. Isso também acontece. Mas às vezes a pessoa está ali com um entupimentozinho, uma coisa, você joga uma energia, que o coração já está ali, meio que bombando, já meio ali, né, um fio. Aí joga uma energia que ele não aguenta ali, puf, imagina, está faz uma imposição, a pessoa cai dura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né, gente? Com cardíaco. Dor de cabeça. Assim. Dor de cabeça pode ter diversas origens, desde doenças físicas até emocionais. Se não tiver diagnóstico médico, exemplo aí de hipertensão arterial, tal. Não quer dizer que fazer um parênteses aqui. Ele até comentou, o raciocínio do magnetizador não é o mesmo raciocínio de um médico, né? Você já viu. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de dedão no pé e a desarmonia está num outro local bem diferente, né? Então, a gente não pode seguir esse raciocínio, mas essa questão que a gente botou ali do diagnóstico médico é assim, porque às vezes é uma doença que a pessoa tem e que não tem muito sintoma, né? Porque na ficha inicial, vocês viram, né, ao passar, pede as queixas, né? Então, às vezes, a pessoa nem lembra de falar isso, porque faz anos que ela tem ou coisa assim, né? E às vezes está sem queixa, porque é uma coisa crônica, vai aos poucos, então a pressão dela está alta, mas o organismo acostumou e ela não tem nada. Mas, às vezes, descompensou, ela começa a ter uma dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça, às vezes, é por causa dessa pressão alta, né? Então, você já vem com o diagnóstico de hipertensão, fica mais fácil para você, porque senão, como é que você vai saber? Aqui nós não medimos a pressão de ninguém, né? Então, por isso que eu falei ali, às vezes já vem com o diagnóstico, mas se não vier, você vai usar aí o nosso conhecimento magnético, vai perguntar tudo magnético e tal, e daí tem essas dicas ali. A distúrbio energético no fígado. Se a pessoa perguntou já que ela tem uma doença hepática, uma coisa qualquer, você já tem uma linha de raciocínio já, que pode estar influenciando. Né? Mas às vezes não tem nada. Às vezes não tem nada, não aparece nada, ela não fala nada. Né? Na região... Às vezes a queixa dela, ela vem com dor de cabeça. Eu lembrei de um caso que eu atendi muito tempo atrás, isso é bem interessante isso que eu estava falando aqui. Aí eu atendi a pessoa, dor de cabeça, aí eu atendi, fazia tudo. E aí eu passando o papo para ela, eu percebi a questão do olho. Eu perguntei assim, do olho, pensei que era tipo. Aí eu perguntei para ela, você não tem problema de vista? Não tem um pouquinho de vista, tal, consultar um oftalmologista. Aí ela foi, olha, eu estava tratando ela já e não conseguia, porque, né, você tem que estar problema no olho, né, ocular, né, e dá dor de cabeça, se você não chega lá. Aí ela foi, fez consulta no médico, depois, e veio com o óculos e acabou a dor de cabeça. Às vezes, quando o magnetismo também, você está buscando alguma coisa que não... Às vezes é uma coisa tão simples que você imagina. E aquilo, por isso que Mas às vezes, talvez, através do magnetismo, você acendeu o alerta para ela procurou um médico. Sim, também. Mas aqui, essa questão que a gente está botando ali, a questão do fígado, é porque existe uma ligação magnética entre o fígado
e a cabeça. Isso é muito comum. Então, Muito comum. esses problemas, essas dores de cabeça ligadas ao fígado, geralmente elas são ou no topo da cabeça, a pessoa diz que dói aqui, ou então na região ocular. Ele diz, dói lá no fundo do olho. Então, essas são duas características que já te chamam a atenção de que é Uma provável dor que parece que é atrás do olho. Assim, né? Pois é, então. E isso, energeticamente, entra no fígado. E aí coloca lá, distúrbio energético na vesícula pilar, dor na têmpora, geralmente latejante. E quando a dor de cabeça é tipo latejante, aí geralmente é ligado à vesícula. Mas, na prática, o local é praticamente o mesmo, né? Só que aí você vai mentalizar aquele órgão. Eu atendi uma pessoa recentemente, só que a coisa agora não pôde vir mais, ela tinha melhorado bastante já. Aquela moça que mudou, a enxaqueca dela, que fim de ano... Mas é enxaqueca, daí nós vamos tentar separado lá. Não, mas não é enxaqueca, era dor na cabeça mesmo. Era dor de cabeça, era uma dor de cabeça tremenda, que fez exame, aquela coisa, e não tem diagnóstico nenhum. Fez aquele exame lá na espinha, que colocava lá e baixava. E aí depois ele dela, que ela mudou. Ela ia reclamando da dor de cabeça, ela fez dor de cabeça, que ela tomava remédios controlados aí, violentíssimos, para tirar essa dor de cabeça. E aí eu comecei a tratar ela com magnetismo. Aí eu fui fazendo exatamente a experiência da gente, ele vai fazendo o tratamento magnético, buscando tudo que é linha, né, de fazer a ligação para ver se acha, se não fica, e perguntando, e vai indo, e vai fazendo. E aí eu comecei a fazer realmente, tratar, fazer espelhamento, com o fígado, fui tratando, colocando, ela melhorou bastante, que daí ela tomava remédio controlado, não estava tomando mais remédio controlado. Só que aí ela fez os exames lá, que bota lá na espinha, lá, que a doutora, para ela fazer se sofria. Porque senão é problema... Não, para ela ligação da dor de cabeça dela lá, e não achava nada. Ela melhorou bastante, tanto que ela melhorou bastante que depois, quando ela mudou para fora, não veio mais aqui, né? Só que eu não tive, assim, feedback de saber o retorno mais para frente dela, para colocar. Mas é bem nessas questões, assim, que às vezes no magnetismo ocorrem essas questões para a gente. Que a medicina não tem nada, não encontra nada. Eu estou vendo uma pessoa agora também que a medicina não acha nada nela também lá, e aparece uma dor lá, e ela tem dor. E aí? Você tem que ir trabalhando, contato magnético, fazendo magnético, harmonizando, emocional. Às vezes pode ser coisas ligadas a questões de vida passada. Você tem que ter só para vocês, eu estou colocando isso só para vocês entenderem como é que é, às vezes, as coisas chegam até nós e se a pessoa, você não sabe. Fala, puxa, você tem que pegar uma linha e começar indo. Por isso é importante a gente ter tudo isso na mente nossa, que pode ocorrer. A experiência dos outros, né, para poder... Aí entra no detalhe. O médico, normalmente, o alopata, normalmente ele trata o efeito, certo? O efeito. Nós aqui, no magnetismo, acabamos também atuando em cima do efeito, um pouco na causa. Mas a verdadeira causa seria o comportamento do indivíduo. Isso a gente mexe muito pouco. Né? Sim, mas você tratando energético... Não, mas peraí. Nós não mexe muito pouco, não. Nós temos que mexer bastante nas questões, por exemplo, você está falando... Sim, a gente tem... Por isso que a causa nós temos que mexer, porque é o nosso... Mas não, energeticamente, sim. Energeticamente a gente harmoniza e quando a gente bota à vontade e faz a verbalização para que ele tente ter outros pensamentos também. Tá? Sim, mas é por isso que quando você Mas a gente, veja, a gente está na Casa Espírita, isso nós já falamos já, vamos reforçar de novo, porque você não assistiu algumas coisas que a gente falou no início. A gente trabalha na Casa Espírita integrado com os demais serviços da casa. Então, para isso, passa pelo diálogo fraterno, se a gente vê que a pessoa tem algum problema espiritual, né, ou chega à conclusão, bom, está desarmonizado, por que está desarmonizado? É uma questão espiritual. O espírito que faz desarmonizar a parte energética. Então, essa pessoa vai estudar, vai participar da evangelioterapia, né, para tratar essas questões, de procurar descobrir o que é, se por exemplo, às vezes a questão que ela não perdoa, alguém tem uma mágoa, qual foi o sentimento, e por aí vai. Eu não estou dizendo que não se faça isso, eu estou dizendo o seguinte, quando você está tratando aqui, você está tratando próximo do efeito, pouco antes do efeito. O resto é tratado para ser uma conversação, mas é o que precisa ser mexido bastante. Por isso que o curso você chama magnetismo e
onde que ele visa somente curar a doença. A senhora sabe disso. Eu, pelo menos, aí, sabe aqueles que botam o grupo lá, que chega, não que tem errado, mas aí você está fazendo o papel da medicina, está concorrendo com a medicina só. Se nós somos agregadores espíritas, nós temos que dar um passo além. Nós temos que, claro, socorrer, sim, a doença ali, o efeito que está correndo ali, que a pessoa está prejudicada. Mas nós temos que dar nós temos que ir além. Nós temos que proporcionar saúde à pessoa. Saúde, não só saúde física, mas saúde moral, saúde espiritual, saúde... Esse é o nosso objetivo. Senão nós ficaremos sempre... Porque a gente já estudou lá no início, falando várias vezes isso, quem não lembra, é bom revisar, toda a parte teórica, e na parte teórica, tudo nós mostramos. Que todas essas questões espirituais vêm, então, o espírito não consegue se melhorar em certas coisas, e se acomoda naquilo, né? Ele fica guardando mágoa, ou raivas, e ódios, etc. E aí, para que ele saia dessa situação, o que vem? Vem a dor, o sofrimento, vem a doença. Né? A doença é isso. Então, você trata, harmoniza e vai cuidar, vai ver o que ele está... Primeiro, alguns conceitos nós temos que passar para eles. Nós temos que dar esses conceitos que nós somos seres espirituais, que nós não somos só... Nós tem que ter essa visão de acolher. Aí que a senhora comentou. Tem que ser trabalhar em conjunto com todos os departamentos da casa espírita, que entra os grupos de desobsessão, entra o grupo da terapia, entra o grupo do diálogo fraterno. Tem que trabalhar em conjunto. Quantos pacientes que vieram como pacientes depois se integraram na casa, porque devem estudar e tal. O fato de eles já procurar a casa já é o começo. E aí você não pode perder a oportunidade para que eles se integrem, né? Então, vamos lá. Dor de cabeça aguda. Dupla dispersão por impacto na posição frente e atrás e na posição lateral. Não. Dispersão, né? Não, a dispersão é... Dispersão. Dupla dispersão por impacto. Porque se fizer assim, olha que você está atento. Você está atento. Foi pegadinha, né? Olha, só para vocês estarem só para ver se está Porque, veja, a pessoa diz, hoje eu conheci com uma dor de cabeça horrível e tal. Às vezes é um paciente que está tratando outra coisa, né? Mas aí, uma dor aguda, 2 dias que está com isso só. Então, às vezes não tem outra coisa, é só isso. Aí você faz essa dispersão por impacto, que é o empuxo, normalmente resolve. Isso aí nós usamos muito no propedúrio, quando a pessoa está lá, você usa. Eu gosto de usar uma técnica que nós chamávamos de Deleuze, eu usamos também lá, você colocava a mão aqui e jogava essa energia para baixo também, funciona. Mas esse outro é melhor. Não, questão de novo, fala de melhor, que eu sei lá, cada um tem que saber. Mas eu acho que ele é mais potente, assim, ele dá um dor de cabeça persistente ou crônica. Aí aquela aqui, crônica, era no caso que era da moça lá. Espelhamento com as duas mãos no ponto mais doloroso da cabeça e outra no fígado. Então, eu fazia tudo isso. Se nós não espelhamento com a mão frontal e outra no espelho. Você ia buscando tudo isso, fazendo tudo isso. Melhorou, pode ser que aconteceu, mas a gente não tinha assim um... Eu acho que melhorou muito o caso dela, é que nós levamos o nome para o grupo de obsessão, né? Tinha lido 2 vezes no grupo de obsessão e tinha. Foi a primeira coisa que eu pedi, inclusive, para não precisar tratar ela no primeiro tratamento, eu percebi essa... Aí que eu estou falando de novo a percepção do magnetizador, eu percebi que tinha uma coisa ligada a entidades. Estava vinculado com essa dor. Se não aparece nada, alguma coisa tinha. E realmente, no grupo de obsessão, apareceu isso. Tinha entidades espirituais. Foi trabalhado por conjunto também. Então, houve uma melhoria muito grande. Só que esse tratamento é assim, são tratamentos, às vezes, que é médio e longo prazo. Não pode melhorar. E nós fazemos a nossa parte, mas se a pessoa também não consegue depois, paramos por ali, né? Enxaqueca. A ideia é enxaqueca. Enxaqueca é complicadinha. Síndrome caracterizada por uma dor de cabeça crônica em crise mais frequente, unilateral, mas pode ser bilateral, geralmente latejante, moderada, intensa, acompanhada de náusea, vômito, sensibilidade à luz, fotofobia, né? É a fonofobia de som, né? Estudo mostra diminuição da irrigação sanguínea nas crises. Então, a enxaqueca se caracteriza por isso, diferente de uma dor de cabeça. Né?
O cara está totalmente adorado. Eu não tenho mais a me falar enxaqueca, deixa a pessoa completamente. Então, aí tem uma técnica mais, porque, veja, os estudos científicos mostraram que na enxaqueca existe uma diminuição da irrigação sanguínea. Então, no magnetismo, a gente foca também nessa questão ali, né? Obrigado. Então, nós queríamos fazer a técnica. O H, né? Aí eu coloco assim, bem caprichado, mas é um H mais intenso, vamos dizer assim, né? Pois é importante tratar o emocional. Verdade, né? Eu acho que, por isso que a gente sempre é uma questão que, como aquela estatística nossa, nós mostramos lá da questão emocional, nós aprendemos a trabalhar muito esse que nós chamamos de H, né? Essa harmonização, né? Nós trabalhamos muito com isso. Com ênfase no frontal e com muitos transversais. Nós vamos pegar o frontal aqui, muitos transversais no frontal. Concentrados nos esferas cerebrais, metalizando melhorar a circulação sanguínea, intercalados com transversais. Então, você vai pegar aqui também. Vai concentrar, daí vai fazer os transversais. Concentra e dispersa. Concentra e dispersa. Longe do arrastamento da dor e da conexão do fluido pela região posterior ou lateral do corpo. Aí nesse caso aí que eu falei do Deleuze, até que você vai puxar ele, né? Vai jogando ele para baixo. Encerrar com H e perpendicular. Isso aí realmente ajuda muito. As pessoas que chegam realmente com enxaquecas, você trabalha bastante esses. Enxaqueca também, como é uma coisa crônica, muitas vezes está associada a questões espirituais, né? Então, ele dá uma nota de obsessão. Sempre vale a pena, enxaqueca. Doenças oculares. Exemplo, a horrorose parcial. Horrorose quer dizer cegueira, né? E tem os casos de dor de cabeça crônica ou persistente, impediamento, cabeça, fígado e frontal. Também tem ligação com tudo com o fígado. O fígado também aí é um órgão, né, que a gente fala assim, né, de extrema importância, né? Assim como nós temos ali o vaso, o fígado, que é o filtro, né? O fígado tem muita relação com tudo essas questões aí, né? Lembra que nós estudamos naquela parte que a senhora passou das funções do fígado lá e tudo, das enzimas, das hormonas, tudo pelo fígado, aquele que vai produzir mais açúcar, menos açúcar, mais hormônio, menos. Mas tudo pelo fígado, né? Faz fígado e do cérebro. Tem uma ligação muito grande com tudo. E ele no magnetismo é considerado um filtro, né? Porque realmente, quando absorve, né, o alimento pelo intestino, vai o sangue direto no fígado. O fígado é que vai metabolizar e tal. E aí vai ver o que joga fora do intestino, né? O grosso. E o que vai daí circular no sangue e vai ser filtrado novamente pelo rim depois. O Delgado, ele faz a distribuição de toda a seleção, né? De tudo que ele recebe. Certo? Algumas coisas ele armazena, outras ele joga fora, né? Bom, gente, era isso que nós tínhamos preparado em termos assim, de coisa assim. Apenas para vocês entenderem bem isso. E agora vamos para a prática. Qual que é tem alguma dúvida para nós começarmos a prática? Aqui dá para fazer 2, nós temos sala lá embaixo, dá para usar também para treinar, tem sala lá em cima. Hoje é treinar. Não, mas somos só 2 aqui, então. Aqui dá para botar duas fazendo aqui. Ó. Quando você fala no espelhamento, eu não estou me recordando. Espelhamento, acho que você faltou naquele dia. Espelhamento, acho que faltou. Você coloca uma mão aqui e a outra no. Primeiro você tem que. Primeiro você tem que sentir aquela energia ali. Depois no outro, você sente a energia assim, daí você faz a comunicação. Daí você vai jogando de um para o outro, depois do outro para um, e depois faz transversal nos 2 pontos. Por que o nome do espelhamento? Porque é 2, né? Porque você identificou que você vai fazer a ligação daquilo. Vai harmonizar o Você coloca. É diferente do lançamento. No lançamento você só joga para fora. E o espelhamento não, você pega 2 pontos e vai harmonizar um com o outro, né? Como se fosse espelhar, assim. Então, no tato magnético, eu também gosto de pessoal usar, se eu perceber da harmonia, eu boto aqui, vou experimentando para ver se eu consigo fazer ligação. Se eu jogo energia aqui no frontal, eu vou lá no fígado ou no intestino, que nós falamos ali também, eu já sei se está tendo ligação. Porque isso tem a ver com aqueles nádios, né? Essas ligações que são... Não precisa ser centro de força contíguo, assim, né? Como, por exemplo, gástrico e
E gástrico e genético são na sequência, mas às vezes não tem nada a ver, né? Como a gente está falando aqui. Laringe com fígado e tal, né? Então, mas existem, tudo é intercomunicado pelos NADs, que são aqueles canaizinhos bem secundários lá, né? A energia flui por tudo. E aí, às vezes, está obstruído esses NADs. Então, o espelhamento é para desobstruir esses NADs. Primeiro você identifica se está obstruído, você percebe que não está dando comunicação, aí você faz o espelhamento cognitivo. A questão aí falando da microbiota, do intestino, isso também tem muito a ver com muitas doenças hoje que estão comprovadas. Inclusive, nós estávamos estudando agora há pouco, nesse próprio livro do magnetismo humano lá de Jacob, estava falando do Alzheimer, tem muita ligação que ligada a intestino, essas coisas assim, da microbiota também, né? Então, tem muitos estudos. Dizendo que é o nosso segundo, terceiro cérebro. Porque, na verdade, nós já contamos isso, né? Cérebro, coração e intestino, né? Os três têm neurônios. Delgado. Sim, delgado. Não, o intestino com todo, né? Um ser mais como escritor, mas o outro é que faz toda o delgado, que recebe toda a alimentação e faz a microbiota, até as pesquisas que eu estava estudando, uma pessoa dos autores falando sobre a importância dessa microbiota ligada para todas as doenças, eu pensei que tinha que ser colocado aqui, mas era porque eu estava lendo lá. E tem tudo a ver, por isso que eu falo, quando a gente está vendo outras coisas, por exemplo, o magnetismo, você começa a ligar uma coisa com a outra, e dá a importância dessa linha, né? Aí a questão que eles estão fazendo experiências, que querem criar até uma vacina, onde que eles tiram da fezes, né, da pessoa, da pessoa ali, colocam em outra pessoa, faz o transplante, para você melhorar a microbiota do outro, que tem um problema de doença e outro não tem, que tem imunidade, então desse está bem positivo. Inclusive, segundo ele, o autor, é o Velasco, né, que está falando da autocura, ele está falando lá que ele estava fazendo a experiência hoje de criar um tipo de uma cápsula no comprimido, que se chama comprimido, que ele fazer coletava de uma pessoa saudável totalmente para você colocar para o outro. São coisas assim que a gente fica. Aí que eu estou falando isso para vocês. Porque daí, quando a gente vem falar do magnetismo, dessa relação, aí a gente fala, poxa, não é só uma coisa assim do magnetismo que percebeu isso, é uma coisa que está na ciência, também está comprovando isso. O Everton estudou bastante isso na época, fez até um estudo. E eu gosto de ficar sempre lendo, estudando essas coisas assim, para a gente perceber e ter essa ligação. Porque essa microbiota, ela tem a ver com a dieta e também com o emocional. Totalmente. Né? Parte de pensamento, isso vai. São milhões e milhões, nós estamos muito mais. Tanto é que aí até ela assim, que nós somos muito mais bactérias do que o próprio corpo nosso mesmo, que tem milhões no nosso corpo. Tanto é que quando a gente morre, sai do espírito, o corpo, a bactéria vai de dentro para fora. Ela vai comendo. De dentro para fora, que está vendo quantidade de. Mas você vê que a gente domina, né? Nosso espírito domina tudo isso. Então a simbiose é útil, ela está ali, é uma simbiose no nosso organismo útil, desde a região de tudo, no estômago, até lá tudo, está tudo ligado na pele, tudo está ali, né? Só que é importante saber. Sim, assim, de fezes, 1 centímetro quadrado de fezes, tem 10 elevado a 24 bactérias. É muita coisa. E aí, mas só que aí é o que acontece hoje. O ponto dele que ele faz, o ponto do Palácio, que ele coloca ali na autocura, ele coloca isso assim que as pessoas estão utilizando muito antibiótico. Ele é contra isso mesmo, por isso dos alimentos. Inclusive, eu até passei, eu acho que para você não está utilizando aquela reportagem dele lá. Aí o que a pessoa dá muita importância para os antibióticos. E é dos animais, inclusive. Os animais crescem e tal, assim, aí a pessoa alimenta isso aqui e vai afetando totalmente o nosso organismo. Você alimenta e vai. Sim, porque o antibiótico mata as bactérias. Tanto as boas é ruim. As boas é ruim. Perdão. Eu tive problema de descobrir e lá realmente foi muito antibiótico. Moral da história. Depois de ter que tomar. Ou recompor a flora. E aí tomamos daqui, outra aqui, etc. etc. Moral da história, acabei depois de muito tempo descobrindo que aquele Yakult é
é um dos sensações fantásticos para incorporar flora. Você Você toma um só daquele por Todo dia. dia, se Todo tomar, dia. É melhor do que o. sim, que os pessoa. outros. Mas é que, na verdade, assim, às vezes a pessoa está com diarreia, por exemplo, e o Yakult, e daí o ideal não seria tomar o Yakult, porque já tem leite e tal, prejudica, né? Tem que ser interagir. E aí, por isso que se faz, por isso que se receita um que não tenha leite junto, né? Entendi. Mas essa fase inicial só, né? Por exemplo, eu que sou pediatra, né? Se dá remédio tem que dar, por exemplo, geralmente 10 dias, né? O antibiótico já precisa amanhã. Primeiro sinal de diarreia já começa a dar o salado Doriflora, né? Já tem que abusar assim, porque tem crianças que às vezes 2 dias já começa a ficar com diarreia por causa da falta de flora, né? Agora, no adulto, às vezes não dá diarreia, é o contrário, né? Da obstipação. Então, Tomar antibiótico, toma também um repositor de flora. então, mas é Que é melhor. Exato, tem que estar sempre ali. a maioria dos médicos não se atenta para isso. Não. Mas, E aí taca esses corticoides da vida aí fortíssimo pra caramba. corticoide também, né? Outra coisa que... Vai com tudo. Então, eu gostei que eu lembro dessas coisas assim, da importância de ficar atenado a essas coisas assim. Eu, particularmente, sou muito restritivo a antibióticos, eu só tomo quando eu vejo mesmo que é receita médica, eu não sei, tem gente que eu percebo, eu tenho um sócio da empresa e os principais, qualquer coisinha lá, vai na farmácia, antibiótico, sabe? Mas é por isso que hoje em dia não pode antibiótico. Mas o cara pega Inflamatórios, né? Pois é, mas tem que fazer, porque tem médico, qualquer coisinha tem receita. Mas aí vai lá, eu vi na gaveta lá cheia de anti-inflamatório, não sei o que, antibiótico, que pergunta, rapaz, não, porque não. Você vê? Porque acontece assim, o médico receita 10 dias, por exemplo, porque é o tempo para erradicar a certa bactéria. Aí ele melhora, com 5 dias, não vou tomar mais, fica na gaveta. Aí depois, eu estou com tal coisa, vou tomar aquilo, toma. Aí vira uma bagunça, fica resistente ao antibiótico, do caso de... Tem gente que tem umas coisas assim, eu também não. É isso, eu sou muito resistivo nesse ponto, assim. Eu sempre fui também. De tomar. E na nutrição funcional, dependendo dos sintomas do exame de sangue, a nutricionista vê e ela manda manipular esse repositório de flora de acordo com os lactobacilos que precisam para recompor a flora. Por isso que ela está entrando nisso, na questão do magnetismo, né, que você vê a questão complexa dessas coisas. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, enxaqueca, pode estar ligado ali, alguma desagonia ali, que tem tudo ligado aí contigo, que é filtro, vai tudo junto, influenciando. Então, nós temos que trabalhar muito holisticamente, pensando como todo, né? Começando na saúde ideal, na saúde holística mesmo do ser, né? Nós temos que pensar assim, e fazer com que a pessoa pense holisticamente também, né? Aí que tá, né? Pensar como, né? E as pessoas, às vezes, é muito negativa, muito pensamento, você vai influenciando, você tem que fazer com que a pessoa mude, né? Eu acho que nós, como agregador espírita, temos esse dever, essa função de fazer isso, né? Para atender essa pessoa. Porque se for para nós fazer o curso de magnetismo aqui, só para nós ficar tratando dorzinha, enxaquequinha também, aí não é que isso não é. Eu vejo aqui alguns fazem. Eu acho que tudo bem, é válido, mas eu acho que nós temos que ir um pouquinho a mais, né? Acho que nós temos que ir além disso. Colocar, de atender melhor essas pessoas. Bom, gente, era isso, então eu vou. 5.